Olá pessoal, estamos de volta aqui, continuar nosso módulo de planejamento. Vamos lá ver as fases do planejamento, pessoal. Vamos lá. Primeiro, isso aqui, como a gente falou, não existe um certo consenso, mas são as fases principais envolvidas no planejamento. Primeiro é a definição do negócio. Ou seja, quando a gente fala definição do negócio, gente, o que é isso? É exatamente que benefício que a gente vai trazer ali para aquele cliente, ou seja, exatamente o que a gente está vindo resolver, qual é a contribuição que aquela empresa traz para a sociedade, para seus clientes, de uma maneira como um todo. A missão, visão e valores, ou seja, as diretrizes estratégicas. O que aquela empresa veio resolver, qual é a visão, como ela se imagina no futuro e quais são os valores principais que tem aquela organização. Depois, a análise do ambiente, tanto a análise interna quanto a análise externa. Depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer a análise SWOT, o diagnóstico estratégico. A partir do momento que você tem esse diagnóstico, você consegue fazer, então, a formulação da estratégia. E a partir do momento que você tem uma estratégia sendo implementada, estratégia pronta, você vai fazer o que então, gente? Implantar e controlar essa estratégia. Ok, pessoal? Vamos dar uma analisada, a gente vai ver uma a uma como é que isso funciona e principalmente, no nosso caso aqui, como que isso é cobrado. Que esse é o nosso objetivo, é você fazer uma excelente prova de administração. Vamos lá. A definição do negócio, gente, é você definir exatamente para o que faz aquela empresa ter seus clientes, ou seja, quais são as necessidades, quais são os desejos que você está indo ali suprir. Ou seja, na hora que você está analisando o negócio, você vai ver o quê? Por que aquele cliente vai escolher fazer negócio contigo? Ou seja, que benefício, que satisfação você está trazendo. Por quê? Porque na hora que você sabe exatamente qual é o teu negócio, você consegue melhor definir qual é a estratégia que você tem que fazer. Existe uma coisa que no marketing depois vocês vão estudar, se for o caso, é a miopia de marketing, ou seja, muitas vezes a empresa está preocupada mais naquele produto que ela produz e vende naquele momento do que exatamente na necessidade que aquele produto supre. Ou seja, vamos imaginar uma furadeira, gente. Você compra uma furadeira para fazer um buraco na parede e botar o teu prego, concorda? Ou seja, aquela furadeira, muitas vezes, ela está suprindo uma necessidade que você tem de pregar o teu prego na parede. Ou seja, você não compra a furadeira. Você, na verdade, compra um meio de pregar o teu prego, o teu quadro na parede. Vamos imaginar que apareça um produto que faça isso mais limpo, de uma maneira mais fácil, sem você precisar de uma furadeira. Muitas pessoas vão deixar de comprar uma furadeira. Ou seja, se a empresa estiver preocupada única e exclusivamente com o produto ou o serviço que ela faz naquele momento, ela pode perder o quê? Perder o foco. Então, vamos imaginar, por exemplo, eu botei 2 casos ali da Petrobras e da Fiat. Gente, a Petrobras, ela vende petróleo ou ela deve se preocupar em vender energia? Ou seja, hoje o petróleo é uma fonte de energia muito importante, mas pode ser que daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, daqui a 200 anos, não seja mais. Então você vê já a própria Petrobras já começando a investir em energia renovável, em álcool, ou seja, outras alternativas para que eles não fiquem dependentes de um único produto. O mesmo caso é a Fiat, ou seja, ela não vende só automóvel, ela vende o quê? Meio de locomoção. Se daqui a 50 anos aparecer uma outra alternativa, o ideal seria a Fiat acompanhar essa alternativa, ou seja, não ficar se prendendo àqueles produtos e serviços daquele momento, mas sim se preocupar em qual é o objetivo, qual é a necessidade que ela está vindo suprir. Isso aconteceu, por exemplo, com a Olivetti. A Olivetti era uma das grandes fabricantes de máquina de escrever. Quando você aparece o computador pessoal, com o Word, com aquele software de você poder publicar texto, a máquina de escrever morreu. Ou seja, eles se preocuparam com o produto, esquecendo de que, na verdade, o importante é qual é a necessidade que você vai suprir,
qual é, assim, o benefício que você vai trazer. Se aparecer um outro produto, uma outra empresa com uma alternativa mais interessante, você vai perder o seu cliente. Ok, pessoal? Vamos então para um conceito muito cobrado, que são os conceitos de missão, visão e valores, tá? Missão, gente, é a razão de ser da organização. Ou seja, para que aquela organização foi criada? Ela foi criada para, por exemplo, uma faculdade, a gente poderia dizer que a faculdade foi criada para gerar conhecimento, melhorar o nível educacional daquela sociedade que ela está inserida, aumentar o nível socioeconômico, ou seja, qual é a razão dela existir? Por quê? Porque você sabendo para que ela serve, você tem uma facilidade muito maior depois de definir quais são os objetivos, ou seja, para que ela existe, qual é o papel dessa organização na sociedade. Na hora que você define qual é o papel, você consegue o quê? Focar os seus esforços para que você não fuja daquele caminho, ou seja, você define quais são as necessidades a serem atendidas e ajuda o quê? Com o comprometimento dos funcionários. Ou seja, você pode utilizar aquela missão para conseguir o quê? Comprometimento, que as pessoas entendam qual é o papel, não só da organização, mas o papel delas dentro da organização. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos agora analisar a visão, gente. A visão é o estado futuro. Ou seja, como você imagina que a empresa vai estar daqui a 5, daqui a 10 anos. Vamos no caso, por exemplo, vocês que estão estudando para concurso aqui. Pessoal, vocês estão querendo passar num concurso, não é verdade? Ou seja, o objetivo hoje de vocês é passar em algum concurso, seja ele qual for que vocês vão fazer. Agora, a visão de vocês não é essa. A visão de vocês não vão estar satisfeitos, passei num concurso. A visão é além, é um estado futuro. Ou seja, vocês daqui a 10 anos, vocês querem estar numa vida mais tranquila, numa vida mais confortável, com mais dinheiro. Às vezes, por exemplo, querem estar casados, com filhos. Ou seja, a visão, gente, é como você se imagina lá na frente. E para isso você vai ter que, digamos assim, vários objetivos intermediários, que no caso de vocês, por exemplo, passar no concurso é um deles. O objetivo não é passar no concurso. O objetivo é o quê? É ter uma vida mais tranquila, é ter uma vida mais estável, digamos assim, ganhar melhor para poder atingir objetivos Z, Y ou X que vocês têm na vida de vocês, ok, pessoal? Então, a visão é a mesma coisa transposta para uma empresa. O que a empresa quer ser, como ela quer ser, como ela quer estar daqui a 10 anos? Ela quer ser a líder de mercado, por exemplo. Ela quer ter, por exemplo, a maior participação de mercado daquele setor. Ela quer ser a líder na América Latina. Ela quer ser reconhecida pelos clientes como a líder em inovação. Ou seja, o objetivo que a empresa tem, ou seja, como ela quer estar, como ela quer, digamos assim, como que o futuro da organização, qual é o futuro desejado. Tá? Então, basicamente, como ela se vê no futuro, é um estado destino desejado, né? E aqui a gente ainda não está falando, gente, a gente está falando de algo genérico, ou seja, depois a gente vai analisar quais são os valores, quais são os objetivos intermediários, objetivos táticos, estratégicos, operacionais, para que a empresa atinja essa visão. A visão é algo mais a longo prazo, a macro, ou seja, a gente está falando aqui de algo geral e não, depois quando a gente for ver objetivo estratégico, algo mais definido, mais específico, ok? Vamos lá. Os valores, como a gente já viu na aula de cultura, são, diga assim, as crenças, qual é a regra do jogo, o que é razoável, o que é considerado certo. Por que isso importa, gente? Porque se a empresa tem, por exemplo, a gente estava falando da Petrobras. Se a empresa tem como um valor, não estou falando que esse seja da Petrobras, não, estou falando um caso hipotético. Como valor importante dela o respeito ao meio ambiente, existem certas coisas que ela não vai investir. Então, por exemplo, por mais que o interesse da empresa seja crescer, seja dar mais lucro, digamos assim, impactar na economia daquele país, ela vai ter certos negócios que ela vai se abster por causa dos valores. Ou seja, eu não vou trabalhar, por exemplo, em países que tenham ditaduras, ou não, eu não vou trabalhar
em locais que sejam santuários ecológicos, ou seja, os valores da organização vão definir o que pode ou não pode ser feito dentro daquela empresa, ou seja, as regras do jogo, o que eu vou poder ou não fazer, o que faz sentido de acordo com aqueles valores da organização, ok? Vamos lá, pessoal, dá uma olhada então em casos aqui de objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Como eu gosto sempre de falar, eu uso sempre casos aqui, por exemplo, eu usei aquele caso da empresa de hotéis, de mercado de turismo. Objetivos estratégicos são objetivos de longo prazo, genéricos. Então, por exemplo, no caso aqui, entrar no mercado de resort em 2 anos, ou seja, é um objetivo genérico, mas aqui já tem o quê? Já tem prazo e já tem o que eu preciso fazer, que é entrar no mercado de resort. No caso, vamos imaginar o pessoal aqui de RH, gerente de RH, ele tem que fazer o quê, gente? Ele tem que atrair pessoas. Ele tem que fazer com que esse hotel, em 2 anos, esteja com pessoal treinado e pronto para trabalhar. Então, para isso, gente, ele vai fazer o quê? Vai delegar aqui para o pessoal de baixo, que são os objetivos operacionais. Uma equipe vai se preocupar em recrutar esse pessoal. Por exemplo, tem gente na região que possa ser recrutada, ou eu tenho que puxar gente de fora, eu tenho que fazer um recrutamento externo, eu vou ter que buscar em outras localidades, em outras comunidades. E quem vai treinar esse pessoal? Que tipo de treinamento esse pessoal tem? Existe já pessoal capacitado? Ou eu tenho que, por exemplo, desenvolver o próprio treinador, o próprio capacitador? Ou seja, existem diversas tarefas ali que vão ter que ser planejadas, mas isso é específico, é no objetivo operacional. Objetivo tático, a área de RH como um todo, e o objetivo operacional, no caso aqui, o recrutamento e aqui o treinamento, tá? A mesma coisa na área de finanças, ou seja, aqui a pessoa está procurando captar, por exemplo, o recurso necessário para que o resort seja lançado, e o objetivo operacional aqui do supervisor seria lançar debêntures, que são uma maneira de você captar recurso no mercado financeiro, ou seja, a tarefa é delegada ao objetivo operacional, ao supervisor, e o gerente tático ele vai pensar o quê? Como aquela área dele tem que gerar os recursos necessários, tem que atingir os objetivos necessários para que o resort seja lançado, que é o objetivo estratégico. Ou seja, gente, os objetivos estratégicos, eles vêm da missão e da visão e vão, digamos assim, ser definidos o quê? Vão desencadeando todo um processo de cima para baixo. A partir do momento que você tem um objetivo estratégico, você vai definir os objetivos táticos nas áreas gerenciais e, por si só, vai acabar desembocando nos objetivos operacionais de cada área. Ok, pessoal? Vamos lá, começar a dar uma analisada nas questões que tratam desse tema. Questão número 6, Fundação Carlos Chagas, Ministério Público do Sergipe, administrador de 2009. O elemento organizacional que serve para clarificar e comunicar os objetivos e os valores básicos e orientar as atividades da organização é denominado... Então vamos lá, pessoal. Qual é o elemento organizacional que serve para o quê? Clarificar e comunicar os objetivos e valores básicos. Então vamos lá. Aqui não são só os objetivos, são o quê? Os valores. Gente, é a política operacional? Só de operacional aqui você já elimina, não é verdade? Estratégia, como você vai atingir um objetivo. Então não tem nada a ver com valor, não pode ser isso. Indicador é um instrumento de controle, também não serve. A visão, gente, os objetivos você até poderia ficar em dúvida, mas a visão não te traz valor nenhum. Então, fica óbvio que a nossa alternativa é missão, que é a nossa alternativa correta. A missão ela tem essa importância. Ou seja, ela vem o quê? Comunicar quais são os objetivos e valores. Ou seja, para que aquela organização veio, qual é a razão dela existir, o que ela veio, qual é o papel dela na sociedade.
Vamos para a próxima aqui, questão da ESAF, SUSEP, esse último concurso da SUSEP de 2010. No planejamento estratégico, conjuntos imaginados de eventos que se pretende alcançar em alguma época futura, ou deles se aproximar, se não forem infinitos, são algumas das considerações que devem ser feitas pelo administrador na definição. Então vamos lá, pessoal. Conjuntos imaginados de eventos. Ou seja, eventos que se pretende alcançar em uma época futura. Se não forem infinitos, são algumas das considerações. Vamos lá. Da visão, gente. Da missão, desculpa. Não, a visão não tem nada a ver com eventos em época futura. Não se trata disso. Da estratégia, gente, a estratégia é o quê? É o como. Também não tem a ver com os eventos futuros. Estratégia é como você vai atingir esses eventos. O orçamento é um instrumento, não se trata disso. Política também não faz sentido. A única alternativa que aqui é correta são os objetivos, ou seja, os objetivos estratégicos são o quê? São eventos, são objetivos que a gente tem que buscar o quê? No futuro ou se aproximar, ok? Tranquila essa, né, gente? Não tem muita dúvida. Vamos lá para a próxima questão da Fundação Getúlio Vargas, Badesc, analista administrativo 2010. Com relação ao planejamento estratégico, analise as afirmativas a seguir. 1. A visão organizacional de respeito à natureza da organização, sua razão de existir. Gente, razão de existir é a missão, não a visão. Então, essa aqui a gente já viu que está falsa. A missão organizacional é um ponto futuro para o qual a organização deseja que as pessoas envolvidas dirijam seus esforços. Gente, aqui também, mais uma vez, a banca inverteu os conceitos. Ou seja, botou missão onde é visão e visão onde é missão. As duas, então, ficaram incorretas. E o terceiro, os valores constituem um conjunto de crenças básicas detidas pelos indivíduos em uma organização. Essa aqui está corretinha, né, gente? Vamos lá. Não tem muita dúvida. Os valores realmente são conjunto de crenças detidas pelos indivíduos em uma organização. Vamos para nossas alternativas. Se somente a primeira afirmativa 1 estiver correta, não. Se somente a afirmativa 2 estiver correta, também não. Ou seja, se somente a afirmativa 3 estiver correta, é a nossa alternativa aqui, sem muita dúvida, também não. Tranquila, questão correta é a alternativa C. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão número 9, Fundação Getúlio Vargas, concurso de fiscal de rendas da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro de 2010. Com relação a uma organização, analise a afirmativa a seguir. Ser reconhecida como líder pela qualidade e inovação. Em planejamento estratégico, essa afirmativa corresponde... Gente, vamos lá. Ser reconhecida é estado futuro, não é verdade? Se eu quero ser reconhecido, é porque eu ainda não sou reconhecido, não é verdade? Então, ou seja, está buscando algo no futuro. E está trazendo algum valor específico aqui? Não, né, gente? Ela está buscando o quê? Um estado futuro que eu estou buscando lá, um objetivo, como eu quero que a empresa seja reconhecida lá na frente. Então, aqui não é missão, também não são os objetivos, nem estratégico, nem tático, nem operacional. É a nossa famosa visão, tá? Os objetivos estratégicos, gente, a gente teria que ter
algo mais específico. Então, por exemplo, aumentar o mind share, ou seja, como as pessoas, qual é a lembrança, o recall que as pessoas têm da empresa, de 40% para 50% até 2010. Esse seria um objetivo estratégico. Se eu não estou botando meta, não estou botando nada mais específico, é mais relacionado à visão, como a gente viu ali. Ok? Vamos aqui para a próxima questão. Só voltando aqui. Questão correta, então, a letra B. A visão corporativa. Vamos lá. Próxima questão, questão da ESAF também, Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão, especialista em políticas públicas e gestão governamental de 2009, último concurso de gestor federal que teve. Tal como no esforço de planejamento estratégico, uma organização que busque estabelecer um modelo de desenvolvimento institucional deve percorrer as seguintes etapas. 1. Definição da missão, visão e negócio. Gente, isso é uma etapa do planejamento, não é? Então, perfeito. Análise do ambiente interno, pontos fortes e fracos, também. Análise do ambiente externo, oportunidades e ameaças, perfeito. E a definição dos objetivos, metas e plano de ação. A questão aqui está toda correta, não tem muita dúvida. Letra A é o gabarito, é só te dar, digamos assim, ver se você vai conseguir achar erro onde não tem. Mas é uma questão bem tranquila, todas as questões estão corretas, letra A é o nosso gabarito. Vamos dar uma analisada agora, gente, na análise SWOT, ou diagnóstico estratégico. Ou seja, como que funciona essa análise e o que você tem que se preocupar, e principalmente no nosso caso, como isso é cobrado pelas bancas de concurso, quais são as pegadinhas mais comuns que ocorrem quando tem uma questão desse tema. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, gente, que é muito importante, que o ambiente interno, a gente está falando o quê? Das forças e fraquezas. Aqui, gente, é o que a gente chama de aspectos controláveis. Ou seja, gente, o que seria uma força e o que seria uma fraqueza? Então, vamos imaginar uma empresa que eu tenha profissionais altamente qualificados, motivados. Isso é uma força em relação a quem? Aos seus concorrentes, aos seus competidores. Então, se eu tenho diversos profissionais motivados, treinados, prontos para trabalhar, altamente criativos, isso é uma força da empresa em competição aos seus outros competidores, em comparação a eles. Agora, o que pode ser uma fraqueza? Por exemplo, eu tenho um maquinário ultrapassado, esse maquinário é antigo, está velho, está desgastado, então isso me traz assim, um custo maior, ou uma produção mais cara, produção defeituosa. Isso me traz, por exemplo, quebras dessa máquina, então a produção às vezes atrasa. Ou seja, isso pode ser o quê? Uma fraqueza em comparação ao seu competidor. Agora, lembra sempre disso, gente. Ambiente interno é algo que eu posso mudar. Então, por exemplo, se eu não tenho uma força de trabalho treinada, eu posso treinar a força que eu tenho ou contratar gente de fora. Se eu tenho uma máquina antiga, eu posso comprar uma máquina nova. Ou seja, quando a gente fala de ambiente interno, são coisas que a empresa pode alterar, diga assim, mais fácil ou mais difícil, mas de qualquer maneira, isso está ao alcance da empresa. Quando a gente está falando, gente, de ambiente externo, são aspectos que, a princípio, são incontroláveis. Daqui a pouco eu vou dizer por que o a princípio. Vamos lá. Que são as oportunidades e as ameaças. Por quê, gente? Porque é óbvio que quando eu estou falando de algo que está fora do ambiente da organização, então, por exemplo, o que seria uma oportunidade? Vamos imaginar, por exemplo, que um competidor seu vá à falência, ou que isso possa acontecer no futuro. Isso, se acontecer, vai ser positivo para você. O negócio da empresa, provavelmente você vai ganhar mais clientes, vai ter um impacto positivo na vida da organização. Já pode acontecer, por exemplo, o contrário.
O governo ele pode decidir aumentar o imposto daquele teu produto vendido, ou pode até lançar uma legislação impedindo a venda desse produto. Por exemplo, a gente teve há pouco tempo atrás aquelas telhas de amianto que eram vendidas, eu não sei como está exatamente agora, mas tiveram vários estados que estavam impedindo a produção e venda desse produto naquele estado. Ou seja, algo que não está, gente, sobre a direta influência da empresa. Quando a gente fala de ambiente externo, é algo que a empresa, a princípio, ela pode o quê? Se adaptar. Ela pode, digamos assim, se proteger de alguma forma, mas ela não pode diretamente influenciar, ok? Por que a gente falou, a princípio, incontrolável? Porque, às vezes, a empresa é tão grande, ou seja, que ela consegue, até o ambiente externo, ela consegue impactar. Então, quando a gente está falando de uma mega empresa, por exemplo, numa comunidade, por exemplo, uma variável que é incontrolável a princípio, crescimento econômico, mas entrando uma grande, por exemplo, uma grande montadora de automóveis numa cidade, ela naturalmente vai impactar o crescimento econômico. Ou seja, a princípio o crescimento econômico é incontrolável. Agora, dependendo do tamanho da sua empresa e do tamanho da localidade que você está se inserindo, você efetivamente consegue afetar esse ambiente externo. Tá? Mas a princípio, e para a prova de concurso, a gente vai considerar isso como aspectos incontroláveis. Tá? Então lembre bem disso, gente. Quando falar de análise SWOT, de onde que vem a análise SWOT? A análise SWOT vem de S de forças, seriam os strengths, de W de weakness seriam as fraquezas, O de oportunidades, opportunities, e threats, que seriam as ameaças. Ou seja, a análise das forças, das fraquezas, das oportunidades e das ameaças que estão tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Vamos dar uma olhada aqui, uma questãozinha, como isso costuma ser cobrado em concurso. Questão número 11. A banca é o CESP, ANEEL, analista administrativo, em 2010. Considerando a metodologia conhecida como avaliação SWOT, Strength, forças, weaknesses, fraquezas, opportunities, oportunidades e threats, ameaças, que pode servir de base aos processos de planejamento estratégico, julgue o item abaixo. A identificação das fraquezas refere-se ao ambiente externo das empresas. Pessoal, fraqueza é algo interno da empresa, ou seja, na hora que você começa a falar de fraqueza, de força, é ambiente interno. Isso, gente, presta muita atenção, lembra sempre bem disso, porque a maior parte das pegadinhas em relação à análise SWOT é invertendo esses conceitos de interno e externo, de fraqueza, de força, de oportunidade, de ameaça. Isso é geralmente quando vem cobrando, a maior parte das cobranças vem alterando um desses conceitos. Então, gente, a questão aqui está errada, porque, na verdade, a identificação das fraquezas refere-se ao ambiente interno das empresas e não ao externo. Vamos lá. Mais uma questão, também concurso de gestor federal de 2009. Vamos lá, nossa questão número 12. Ultrapassada a fase do planejamento estratégico, impõe-se a execução dos planos, oportunidades em que caberão ao coordenador as seguintes incumbências, exceto. Então vamos lá, pessoal. Na hora que a pessoa está executando o plano, o que ela pode fazer? Exceto, né? Porque a questão aqui, vamos lembrar que ela está querendo o que ela, assim, o incorreto, né? Que marque o que não pode ser feito, né? Então vamos lá, ela pode planejar o desenvolvimento das atividades estruturantes, ou seja, aquelas atividades principais ali, claro, com certeza. Promover a compatibilização entre as diversas tarefas, com certeza, obviamente. O que pode ser feito com aqueles recursos, quando, como. Controlar e adequar prazos, exatamente, perfeito. Rever e alterar a fundamentação da estratégia, gente. Vamos lá. Na hora que aquela pessoa está implementando a estratégia, ele não vai rever aquela estratégia. Ou seja, a revisão
não vai ser feita, se for feita, com certeza não será feita por ele. Então isso aqui com certeza está incorreto. Ou seja, o coordenador daquele plano, ele não vai rever ou alterar a fundamentação, ou seja, quais foram aquelas premissas adotadas. Ele vai implementar o que já foi determinado para ele implementar. E prever e prover soluções, perfeito. A nossa alternativa aqui incorreta é a alternativa D, conforme o gabarito da banca. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta, continuando a comentar questões aí sobre planejamento. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.